Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aqui da Câmara dos Deputados realizou uma série de visitas técnicas aos estados da região sul fortemente atingidos pelas chuvas. No Paraná, um dos estados visitados, as cidades do oeste, do sudoeste e também um pouco da região sul do estado foram as mais afetadas pelos temporais. De acordo com a Defesa Civil, 70 municípios do Paraná sofreram algum tipo de consequência por causa das chuvas. 34 cidades já obtiveram o reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública. O presidente da Comissão de Integração Nacional, o deputado Padovani, do União do Paraná, que coordenou essa visita ao Paraná e também a Santa Catarina, já está conosco aqui nos estúdios da Câmara dos Deputados para conversar sobre esse tema. Deputado Padovani, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia a todo o Brasil que nos acompanha nesse momento. No sul do Brasil, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, temos hoje mais de 500 municípios com decreto de emergência. Então, não são questões climáticas, intempéries climáticos que nós não esperamos, mas temos que estar preparados. Pois é, deputado Padovani. Antes da entrevista começar, o senhor estava comentando comigo que a principal preocupação da comissão, dessa visita que o senhor coordenou, é com as vidas, né? Com as pessoas, ou que morreram, infelizmente, ou que perderam tudo que tem lá nessas enchentes, não é, deputado? Olha, no Rio Grande do Sul, para quem está nos acompanhando agora, o rio subiu 29 metros no Vale do Taquari. 29 metros é um prédio de 7 andares. Então teve momentos em municípios que o rio fazia a curva e o rio ele teria um caladro de até 3, 4 metros. Como ele subiu 25, o rio passou reto, levando tudo, casa, móveis, carro, pessoas, tudo que tinha pela frente. No Rio Grande do Sul foram 49 mortos. No Santa Catarina, no Vale do Itajaí. E nós estivemos no Rio Grande do Sul com a Comissão de Integração Nacional. Quero aqui agradecer toda a comissão, os nossos técnicos da comissão, os deputados que fazem parte da comissão. Nós estivemos no município de Mussum, Roca Salles e em Porto Alegre com o governador. E aqui eu quero agradecer toda a Defesa Civil. Defesa Civil, bombeiros, voluntários e cidadãos normais, cidadãos comuns, que são aquelas pessoas que realmente fizeram a diferença para salvar vidas. E no município de Santa Catarina, nós estivemos pela Comissão de Integração nos municípios de Rio do Sul, Taiol e Blumenau. Em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, o rio subiu 9 metros. Também foi uma tragédia. No Rio Grande do Sul, 49 mortos. Em Santa Catarina, mais de 6, 8 mortos em Santa Catarina. Quer dizer, investimento a gente vai recuperar, vidas a gente não vai recuperar. No estado do Paraná, do Vale do Rio Iguaçu, nós estivemos no município de União da Vitória, São Mateus e Rio Negro. Também o Rio Iguaçu subiu 8 metros. O Rio Iguaçu ele é diferente um pouco, porque o Rio Iguaçu ele sobe praticamente 2 centímetros por hora e quando para a chuva ele abaixa 1 centímetro por hora. Então o alagamento, por ele ser uma região muito plana, o Rio Iguaçu ele é diferente e o sofrimento das pessoas no sul do Paraná e também na cidade de Porto União é muito grande. Pois é, deputado Padovani, com essas visitas a Comissão de Integração Nacional verificou o que precisa ser feito. Como é que vai se recuperar a infraestrutura dessas cidades, deputado? O trabalho da Comissão de Integração foi de urgência, atender a urgência, a emergência e agora a reconstrução. A urgência e a emergência é levar para as defesas civis, aos bombeiros, para os municípios, as secretarias de assistência social, recursos de alimentos,
de roupas, de colchões, recursos para que eles estejam preparados. Porque tudo que usou agora, Márcio, se perdeu. Todo o colchão que você deu, toda a roupa que você deu, toda a comida que você deu, foi utilizado. E vá que daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 45 dias, daqui 2 meses tenha outro evento climático. Nós temos que repor rapidamente. Então a Comissão de Integração se coloca à disposição do orçamento da União para levar ao orçamento LDO, o PPA, recursos para urgência e emergência. Olha, em Santa Catarina, por exemplo, imagina aqueles botes infláveis que foram utilizados. A água subiu, o bote rasgava na cerca, nos arames, nos postes. No Rio Grande do Sul, ambulâncias, hospitais foram danificados, entrou água dentro dos hospitais, levou maca, levou equipamentos elétricos, eletrônicos, computadores, coisas caras. Nós perdemos equipamentos de hemodiálise. Então nós temos que rever isso, porque tem pessoas que precisam fazer hemodiálise todo dia, ou a cada 2 dias tem que fazer. Nós temos que levar. Então, questão de emergência. A comissão viu tudo o que nós temos que fazer na emergência. E agora também o pós, a reconstrução. Tudo que é pontes, estradas, colégios, UBSs, tudo que é aquilo que é público e que nós temos que colocar a vida das pessoas para voltar à normalidade, nós temos que levantar esse valor, quanto que foi perdido e voltar. A agricultura foi uma tragédia. Além das áreas urbanas, as questões urbanas é que, infelizmente, na área urbana, quem mais sofre é o pobre. Porque o pobre sempre mora na parte mais próxima dos rios. O pobre sempre é quem mora na parte mais baixa da cidade. Então, são tragédias humanas que você entra de casa em casa e você vê um problema. Olha, aqui eu perdi tudo. Aqui, eu entrei numa casa em União da Vitória, o cidadão, entra aqui, seu Nelson. A casa de trás foi atingida. A hora que cheguei lá, tinha uma senhora de 92 anos, sentada do lado de um fogão a lenha, e ele me disse, os filhos dela já faleceram, eu sou o neto, cuido dela. Uma senhora totalmente desassistida, pobre. Na casa vizinha, encontra uma criança que fez uma cirurgia no coração, colocou uma válvula no coração, não recebia a aposentadoria, vem pedir ajuda. Na outra casa, outra pessoa, outra tragédia. Quer dizer, o pobre, que é aquele que mais sofre para comprar os seus bens, os seus utensílios, foram os atingidos. Então a gente tem que estar ajudando. Na agricultura, como eu ia falar, uma tragédia. A agricultura, as estradas que estavam ruins, acabou. As estradas que estavam boas estão ruins. Na agricultura, vimos cenas nos chiqueirões de porco comendo porco, porque não chega a ração, pintinho furando o olho de pintinho, frango comendo frango, porque não chega a ração. Quem produzia a ração foi alagado também, não deu como chegar. Na bacia leiteira, o agricultor, o trabalhador do agricultor, o pobre do agricultor que levanta às 5 da manhã para tirar o leite, não vem o caminhão buscar, porque não tem estrada. Tirando o leite, tem um pequeno reservatório de 2.000 litros, mas isso já, de 1.000, 2.000 litros, já estava lotado, tem que jogar fora a sua produção. Então, faz a ordenha e joga fora. Vimos agricultores tendo que vender as suas matrizes, as suas vacas, que às vezes custam 15 mil, 20 mil reais, que é o patrimônio que ele tem. Às vezes 4 vacas, 6 vacas, vender para o açougue por R$1.500, R$2.000, porque não tinha como fazer a ordenha por questão climática. Então, vimos cenas de guerra. O sul do Brasil está com dificuldades pela questão climática. Esse mês de outubro castigou muito o estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E agora nós, como Comissão de Integração Nacional, sensíveis a isso. Mas não só colocamos o pé no barro. A comissão, quero aqui dizer, a deputada Daniela Rainer, o cabo Gilberto Silva, o Gilson Daniel, o Ricardo Maia. Olha, eu vou fazer injustiça se eu não falar de todos os deputados. O Marcel Van Hatten, tantos deputados que nos acompanharam nas visitas técnicas, eu quero agradecer de coração, porque eles foram estímulos, eles nos deram força e nos deram credibilidade para agora cobrar do governo federal aquelas promessas feitas. E aqui dizer que o governo federal e os governos estaduais trabalharam muito. O governo federal, através do Ministério da Integração, o ministro Valdez Góes, trabalhou muito.
deu total assistência. O secretário nacional de Defesa Civil, o Volney, também trabalhou muito. Nós temos hoje no Brasil, no sul do Brasil, 500 cidades em emergência, mas em todo o Brasil são praticamente 1.000 cidades no polígono da Seca, ou no Nordeste e no Norte do Brasil, que também estão em calamidade. Então, dizer que essa integração, governo federal, os estados, aqui dizer do estado do Paraná, trabalhou muito, atendeu bem. Tenho relatos de prefeitos que diziam, quando nós ligávamos pedindo telha, pedindo cobertor, pedindo alimentos, em menos de 24 horas chegava ajuda. Também aconteceu no estado de Santa Catarina, também aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. O Brasil, nessas enchentes, deu um exemplo de civilidade e de apoio. Agradecer à Defesa Civil, às Secretarias de Ação Social, a Secretaria Estadual, os governadores dos 3 estados e o governo federal, que fizeram um grande trabalho, Márcio. Pois é, deputado Padovani, e a partir de agora também outro trabalho da Comissão de Integração Nacional vai ser manter essa articulação entre a União, os estados e municípios para que esses recursos continuem fluindo para a recuperação das cidades e, como o senhor comentou também, né, desses produtores rurais e da infraestrutura urbana também dos municípios, não é, deputado? Se perdeu, não estávamos esperando, muito sofrimento. Agora, legalmente, o que se faz? O governo federal emite as medidas, essas medidas de emergência ou de calamidade pública dão a condição para o saque de fundo de garantia, o FGTS, dão a condição dos municípios prorrogar as suas dívidas por 12 meses. O governo federal também emitiu algumas medidas provisórias para o Rio Grande do Sul, uma para os 3 estados, levando o recurso para as questões de calamidade, e precisamos agora reconstruir. E isso nós vamos colocar no orçamento no final do ano. Tenho certeza que os relatores, que o relator do orçamento vai ser sensível a isso, porque foi uma questão de guerra, foi uma questão traumática. Eu até tenho levado, Márcio, a questão de que nós pudéssemos pagar o salário das empresas atingidas para que não haja demissão em massa. Que a pior coisa agora, depois dessas enchentes, é se houver demissões. Porque imagine você, o pequeno comerciante que tem um pequeno estoque, aí ficou debaixo d'água. Ele vai, até ele repor o estoque, ele não vai conseguir pagar o salário do trabalhador por 1, por 2, por 3 meses. As indústrias, madeireira, por exemplo, serrarias, moveleira, móveis, cozinhas, a indústria de todas, de plástico, de químicos, todas essas indústrias, até colocar a casa em ordem, não vai ter receita para pagar os salários. Era importante o governo federal, e eu tenho feito esse pleito, ser sensível, como nós fizemos aquela medida provisória que pagou os salários na época da pandemia. Sim. Para que pague por 1 ou 2 meses, 1 ou 2 salários mínimos, para que não haja demissão em massa. Porque, como diz aquele ditado, pior do que o tombo é o coice. Depois do pobre perder seus bens, depois de alguém das famílias atingidas ter dificuldade, ficar sem emprego e haver demissão em massa, vai ser muito ruim para a economia e principalmente para as pessoas atingidas. Pois é, com toda certeza. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Padovani, presidente da Comissão de Integração Nacional e que esteve à frente de visitas técnicas aos estados da região sul do Brasil para acompanhar o que aconteceu nessas enchentes e também o que mais pode ser feito com o apoio aqui do Parlamento para recuperar essas regiões atingidas, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Deputado Padovani, mais uma vez, quero agradecer por sua presença, quero parabenizar também o trabalho do senhor e dos demais integrantes da Comissão de Integração Nacional e a gente vai voltar a conversar sobre isso, quem sabe dando boas notícias a partir de agora. Obrigado, Márcio, pelo convite e poder divulgar, comunicar a toda a nação brasileira o trabalho que temos feito no Parlamento e na Comissão de Integração Nacional como presidente da comissão. Muito bem, este foi o deputado Padovani, do União do Paraná, presidente da Comissão de Integração Nacional, aqui no painel eletrônico.